Na semana passada, na semana anterior à semana de lançamento deste vídeo aqui, eu fiz um vídeo sobre a taxa de juros, sobre a Selic, a manutenção da Selic e falando um pouco sobre o posicionamento, a orientação do novo governo com relação a assuntos como taxa de juros, política monetária, etc. Inclusive fica a sugestão, caso você não tenha visto esse vídeo, em algum lugar aqui vai aparecer ou na descrição vai ter um link para ele, e aí você pode dar uma olhada nesse vídeo. Mas enfim, quero prosseguir com o assunto novo governo, mas dessa vez falando sobre dividendos, sobre quais impactos negativos podem acontecer sobre dividendos por conta de decisões e ações do novo governo. Eu vou falar então sobre 5 possíveis potenciais impactos, vou desenvolver esses impactos. Enquanto isso vai entrar a vinheta e você já sabe o que fazer. Se inscreve no canal, dá o seu like, ajude o canal a crescer, divulgue esse vídeo aí para os seus amigos, para os seus conhecidos que eventualmente possam se beneficiar desse conteúdo e de outros conteúdos no canal. Acione o sino das notificações e a gente se vê em instantes. Neste vídeo eu quero falar sobre 5 formas pelas quais dividendos podem ser impactados negativamente por ações e atitudes do novo governo, o governo que vai assumir aqui nos próximos meses. Então vamos lá, a primeira dessas ações ou atitudes é talvez a mais óbvia delas e ela implica em uma ação direta do governo, porque inclusive dessas 5 formas aí, dessas 5 ações, atitudes que eu quero comentar aqui nesse vídeo, 3 correspondem a ações diretas do governo sobre dividendos e 2, que vão ficar mais no final, são indiretas. Então, a primeira ação ou atitude direta que pode acontecer no novo governo, e talvez é a mais óbvia delas, e que muitos aí já falam dela aí há bastante tempo, é a tributação de dividendos. E aqui é importante ressaltar o seguinte, que a tributação de dividendos não é nem de longe uma ideia do governo que vai assumir, não é uma ideia do governo Lula, do PT, é inclusive uma ideia que esteve muito presente aí durante o governo Bolsonaro, inclusive o ministro, né, ou então ministro, dependendo de quando você estiver assistindo esse vídeo aqui, Paulo Guedes, tinha encaminhado uma proposta de reforma tributária que, entre outras coisas, previa a tributação sobre dividendos, não só dividendos de ações de empresas, mas também dividendos de fundos imobiliários. Aí, eventualmente, por pressões diversas, a tributação sobre fundos imobiliários foi retirada, a sobre ações continuou mantida, mas por uma série de fatores aqui que não vem ao caso comentar neste vídeo, essa reforma tributária não foi para frente, acabou ficando um item pendente. E também é importante ressaltar o seguinte, que o Brasil é um dos poucos países do mundo que não tributa dividendos. Então, neste aspecto, nós somos aí novamente uma jabuticaba do mundo. E por essas e outras, eu particularmente, eu considero a tributação de dividendos não uma questão de se, mas uma questão de quando. O próprio governo Lula, o governo do PT, já sinalizou aí em vários momentos que pretende avançar com a tributação de dividendos. E uma coisa que eu queria comentar sobre isso é o seguinte, que a tributação sobre dividendos ela não é uma coisa necessariamente ruim. A grande pergunta, né, a pergunta do milhão aí que não está respondida, ou pelo menos não respondida de forma clara, é se essa tributação sobre dividendos vai ser acompanhada de uma desoneração do lucro das empresas. Porque hoje acionistas de empresas não pagam dividendos sobre, não pagam imposto de renda sobre dividendos, porém a empresa paga imposto de renda uma alíquota super alta, né? Uma alíquota bem grande, a alíquota quase punitiva. Tanto que existe o juros sobre capital próprio, que é meio que uma espécie de dividendo disfarçado, assim, que alivia um pouco a tributação da empresa, né? Então, se acontecer a tributação de dividendos junto com uma desoneração do imposto de renda da empresa, aí eu diria sim que a tributação de dividendos não só
pode acabar não sendo uma coisa negativa, como pode até ser positiva. Porém, a gente sabe que a gente nunca deve esperar nenhuma benesse do governo, né? É bem provável, considerando o histórico, considerando as circunstâncias, que uma tributação sobre dividendos não venha ser um substituto da tributação que ocorre dentro da empresa, nem parcialmente. Talvez seja simplesmente um imposto a mais, e aí isso certamente seria uma coisa muito ruim. Porém, voltando ao nosso cenário dos sonhos aqui, se houver uma desoneração correspondente na empresa, aí se torna uma coisa positiva, tá? Abre várias possibilidades aí, até de simplificação do trato de dividendos, o juros sobre capital próprio pode deixar de ser uma coisa necessária, e várias outras coisas aí interessantes podem acontecer. Porém, né, a prática sempre nos sugere esperar pelo pior, tá? Então, isso é algo aí que pode acontecer e, novamente, pode ser uma coisa boa dependendo de como for aplicada, mas a gente não deve ter muitas expectativas aí de que essa eventual tributação sobre dividendos vai substituir, tá, a tributação que já acontece dentro das empresas. Então, ela pode simplesmente ser adicionada. E uma outra coisa importante sobre dividendos é o seguinte, a gente às vezes dá exagerada importância para imposto de renda nos investimentos em geral, mas sempre lembrar assim, que o que importa para nós é o ganho líquido, né? O fato do investimento ter tributação ou não ter tributação é irrelevante quando a gente olha o ganho líquido. É o caso, por exemplo, da gente comparar a caderneta de poupança com outros investimentos de renda fixa, que são tão seguros quanto, tão líquidos quanto, porém tem imposto, mas o ganho líquido é maior ainda que o da caderneta de poupança. E aí diz, mas a caderneta de poupança não tem imposto. E daí? Se você está recebendo em termos líquidos menos na caderneta de poupança, mesmo com isenção de imposto, e daí? Qual é a vantagem? A mesma coisa pode se dizer da tributação de dividendos. No fim, o que vai importar é dinheiro entrando no bolso. Agora vamos lá. O segundo fator ou ação ou atitude que pode ter impacto nos dividendos. Aí, nesse caso, seria uma ação direta do governo, em alguma circunstância especial, sobre a distribuição de dividendo de alguma empresa ou de algum setor. Isso é uma coisa, assim, às vezes até um pouco difícil de imaginar por que isso aconteceria, por que o governo, de sua iniciativa, poderia impedir ou restringir a distribuição de dividendos por conta de uma empresa ou de um setor. Porém, lembrando que isso aconteceu. Isso aconteceu em 2020, durante a fase aguda da pandemia, em que bancos sofreram restrições para distribuir dividendos por conta de uma ação do Banco Central, tá? O Banco Central teve lá suas justificativas para fazer isso, mas isso obviamente cria um precedente e sob circunstâncias aí completamente imprevistas que podem acontecer, pode ser que em algum momento o governo, com a sua mão pesada, venha e crie alguma restrição, espera-se, temporária, né, se acontecer, como foi o caso em 2020, a distribuição de dividendos de empresa. Então essa é outra possibilidade. Uma terceira possibilidade também de uma intervenção direta, um impacto direto nos dividendos, é algo similar ao que eu falei agora, né, sobre restrição de dividendos, mas aí voltado especificamente para as empresas de capital misto, as empresas estatais da Bolsa. Neste momento, no momento que eu estou gravando esse vídeo, tem um assunto que já está dando pano para manga por aí, que são os dividendos da Petrobras. Petrobras é a empresa que representa o maior volume de negociação da Bolsa, uma empresa de capital misto, que passou por um bom tempo aí, tá? Inclusive sob a gestão aí do partido que vai assumir o governo aí nos próximos meses, sem distribuir dividendos, sem dar lucro, voltou a dar lucro recentemente e agora no final do ano anunciou aí uma distribuição recorde de dividendos e o PT, Partido dos Trabalhadores, entre outros aí, está tentando, ainda fora do governo, não assumiram ainda, mas já estão tentando fazer coisas para restringir essa distribuição de dividendos, alegando a questão da função social da Petrobras, que existe, né? Quer dizer, lá no Estatuto da empresa fala-se sobre isso, inclusive, tá? Então não é uma coisa assim que pode se dizer que é fantasiosa, é meio
é meio complicado do ponto de vista de alinhamento com o interesse do investidor, mas é uma coisa que existe. E aí alguns têm argumentado o seguinte, inclusive agentes do mercado financeiro, investidores, analistas, falando assim, puxa vida, mas por que o governo vai restringir a distribuição de dividendos, sendo que o governo é o maior acionista da Petrobras, ele seria o maior beneficiário, porque a maior parte daquele dividendo vai para ele próprio, né? E aí eu quero chamar a atenção de duas coisas. A primeira coisa é o seguinte, é um fator de natureza política, não econômica, política, tá? Falar em distribuição de dividendos é uma coisa meio complicada de justificar para a população em geral, principalmente quando nós temos um partido no poder, que é o caso do Partido dos Trabalhadores, que tem uma orientação, que tem um viés demagógico, e aqui eu não estou falando demagógico no sentido depreciativo, eu estou falando demagógico no sentido da origem da palavra, que é um governo que prioriza o povo, prioriza a massa popular, tá? Quer dizer, demagogia vem de agradar ao povo. E aí eu quero lembrar o seguinte, que a quantidade de investidores no Brasil aumentou muito nos últimos anos. Nós somos 5 milhões de investidores, tá? Em números redondos, 5 milhões de investidores em bolsa, o que continua sendo um nada no grande cenário brasileiro. O Brasil é um país com mais de 210 milhões de habitantes. Então essa massa de investidores em renda variável é insignificante perto do povo brasileiro, né? Perto da totalidade do povo brasileiro. Então, assim, tentar fazer um apelo do tipo, agradar o investidor, pode ter certeza que o governo não está nem aí com o investidor, né? Nem o governo, nem os políticos, nem ninguém não estão nem aí com os investidores. Então, esse tipo de apelo, por mais que ele possa fazer sentido, ele não pega muito bem, porque além do governo não ter essa simpatia pelos investidores, o povo também não morre de amor pelos investidores. O povo brasileiro, de uma forma geral, ainda tem a ideia de que o investidor é o, entre aspas, rentista, né? O sujeito que está lá. As pessoas ainda associam muito bolsa com sacanagem, com malandragem, com outras coisas do gênero aí. Quer dizer, a imagem pública dos investidores não é lá essa maravilha toda que a gente imagina. Então, esse é um ponto. Não há um incentivo muito claro para o governo fazer uma defesa de investidores, ainda que ele se beneficie disso por ser o maior acionista, né? Então, ganhar grandes dividendos da Petrobras pode não ser de interesse do governo se isso vier às custas de uma imagem negativa perante a grande massa do povo brasileiro que está totalmente distante, totalmente alienada do mundo da Bolsa de Valores. E a segunda coisa que eu queria comentar sobre isso é o seguinte. Vamos imaginar a seguinte situação, uma situação totalmente hipotética, tá? Imagine que nós temos um governo, e é uma situação hipotética, que quer se beneficiar, o governo, não o Estado, quer se beneficiar economicamente de uma empresa como a Petrobras. O que é melhor para esse governo? Pegar esses recursos via dividendos, que são auditáveis e tem lá uma série de restrições, etc. e tal, são claramente identificáveis, ou tentar tirar dinheiro da Petrobras para fins de governo, não fins de Estado, de outras formas mais nebulosas, como fazendo contratos superfaturados, etc. e tal, que são muito mais difíceis de rastrear e de auditar, né? O que seria melhor, tá? Para um governo que hipoteticamente poderia pensar nessa possibilidade, né? Provavelmente esse governo hipotético, né, iria preferir tirar recursos da empresa por outras vias, por vias menos transparentes. Então veja que não há um incentivo tão grande por parte do governo de ter esses dividendos, principalmente se ter esses dividendos de alguma forma vai criar algum tipo de mal-estar com a população que não está nem aí com o investidor, nem aí com o dividendo. Por isso que eu gostaria de pedir o seguinte, para quem estiver assistindo, né? Esse argumento de que o governo se beneficia dos dividendos, ele é economicamente perfeito. Ele faz todo sentido do ponto de vista econômico. Do ponto de vista político, ele é um argumento ingênuo. Ele é ingênuo. E
Ingenuidade é um atributo que não combina muito com investidores céticos, tá? Então não vamos ser ingênuos e é melhor a gente adotar medidas defensivas nossas como investidores contra, novamente, a mão pesada do governo na gestão de empresas estatais. Quer dizer, não devemos esperar muita coerência do ponto de vista econômico neste momento, porque o que manda é o lado político, não o lado econômico, né? Para o governo, vai fazer uma análise assim, o que eu ganho do ponto de vista econômico e o que eu ganho do ponto de vista político. O ponto de vista político vai vencer. Agora, né, falados dessas 3 ações, aí, 3 atitudes do governo que podem impactar, eu quero falar das 2 restantes que aí são indiretas. Elas acontecem por vias indiretas e elas são consequência da política econômica e da gestão da economia. A primeira dessas 2, que é a 4ª da lista, então seria vamos dizer assim, incertezas econômicas ou crises econômicas ou uma situação de economia ruim, de gestão econômica ruim, que pode levar as empresas, por conta dessa incerteza econômica, a reduzirem a sua distribuição de dividendos, a reduzirem o seu payout, né? O seu dividend payout. Então, lembrando que o dividend payout ele é uma métrica financeira que ele indica o quanto, em termos percentuais, uma empresa está distribuindo do seu lucro. Tá? E em situações de incerteza, uma empresa, ou as empresas, todas as empresas, podem reduzir esse percentual de lucro a ser distribuído com dividendo. Inclusive existem estudos, né, estudos acadêmicos aí, mundo afora, até estou colocando na tela aqui um deles, né, e que mostra exatamente isso, quer dizer, mostra que em situações de crise ou de incerteza em diversos lugares do mundo, em diversos momentos, as empresas já reagiram a isso simplesmente reduzindo os dividendos distribuídos. Então, empresas que já eram tipicamente distribuidoras de dividendos reduziam seus dividend payouts, e empresas que nunca distribuíram dividendos, que tipicamente não distribuem dividendos, não é nesses momentos em que elas começam a distribuir. Então, caso aconteça alguma trombada, alguma barbeiragem na política econômica que gere incertezas, as empresas podem reduzir a sua intenção de distribuir dividendo, quer dizer, vão reduzir o payout e isso significa menos dinheiro pingando no bolso do investidor. Aí de novo vem uma das argumentações, a empresa não distribui, mas ela está com o lucro lá dentro e isso vai se refletir no valor da empresa, o investidor de alguma forma vai ganhar. Sim, isso é verdade. Porém, aí vem o 5º e último fator aqui, ou ação, ou atitude do governo para a gente comentar, que seria uma evolução dessa 4ª, seria o desdobramento dessa 4ª. Porém, assumindo que a empresa tenha lucro a distribuir. Porque se a condução da economia começar a ficar meio confusa, se as incertezas aumentarem muito, ou eventualmente se as incertezas virarem certezas, porém certezas negativas, aí o que acontece? As empresas simplesmente não vão mais ter lucro, ou vão ter lucros menores. Aí não é simplesmente uma questão da empresa, por insegurança, por precaução, eu vou diminuir o percentual de lucro que eu distribuo. Não, aí é diferente. Aí é um cenário em que a empresa simplesmente não tem mais lucro, ou diminuiu o lucro. Então o investidor, ele recebe menos dinheiro como dividendo, até porque o bolo diminuiu, ele vai receber uma fatia menor, mas a empresa também não vai ficar com muito dinheiro. O lucro como um todo caiu. Então a possibilidade de que esse dividendo não recebido se reflita na valorização da empresa vai para o espaço porque houve de fato uma perda de valor econômico. A empresa não é mais lucrativa ou pelo menos não é lucrativa nos mesmos níveis. Então chamando a atenção que essas últimas 2 ações ou atitudes que eu comentei das 5, elas são indiretas porque elas não implicam em o governo tomar alguma medida que impacte diretamente os dividendos, quer dizer, não vai ter uma restrição explícita a dividendos, uma tributação explícita aos dividendos, mas é um efeito indireto, um impacto indireto de atitudes na condução econômica, tá? De atitudes
erradas ou atrapalhadas na condução econômica que podem levar aí a economia aí a uma espiral negativa que afeta as empresas, afeta o lucro das empresas, afeta o valor das empresas. Então, nesse vídeo eu comentei aí sobre 5 ações ou atitudes do governo que podem afetar negativamente os dividendos. Obviamente, né, por se tratar de um governo, de um partido que não é explicitamente pró-mercado, eu não vou dizer que é anti-mercado, né? Mas assim, definitivamente é um partido que tem uma orientação mais estatista, tá? E se não é anti-mercado, também não é pró-mercado, tá? Então a gente não deve esperar aí grandes benesses para os investidores, tá? Grandes benesses para o mercado de capitais, mas a gente pode sempre ser surpreendido positivamente, né? Eu falei aqui de 5 coisas que podem impactar negativamente os dividendos, mas teremos aí 4 anos de coisas diferentes acontecendo aí e tudo é possível, tá? Tudo é possível, inclusive que aconteçam coisas positivas para o investidor, impactos positivos nos dividendos. Vamos ver, né? Agora já está aí, vamos dar aí o nosso devido crédito aí para ver o que acontece e torcer pelo melhor. Então é isso aí, né? Espero que você tenha gostado do vídeo, deixa os seus comentários, se tiver algum outro impacto aí que você acha que possa acontecer e que ficou fora desse vídeo, coloca aí, eu tenho muita curiosidade em saber e a gente se vê no próximo vídeo.